Eu sou Jordano Araújo e você está ouvindo o podcast Histórias Breves de uma Arte Longa, um podcast sobre as curiosas histórias que ajudaram a mudar a medicina moderna. Hoje a gente segue com a série mais belicosa desse podcast, a série Medtretas. Belicosa porque a ideia é justamente relembrar as grandes brigas, tretas, alfinetadas e rusgas históricas que movimentaram a medicina. E a treta de hoje envolve dois gigantes no combate a uma das doenças mais temidas do século passado, a poliomielite. Lá no episódio O Nascimento da UTI. Aliás, se você não ouviu, vá lá e ouça depois desse aqui, porque a história é bem legal. Então, a poliomielite é uma doença grave que, por atingir principalmente crianças, ficou conhecida como paralisia infantil. E esse principalmente faz diferença. Adultos também podiam, e ainda podem, ser afetados por ela. Um dos casos mais famosos foi o do presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Roosevelt, que ficou paralisado aí na juventude. Eu digo teoricamente porque existe debate sobre se ele teve mesmo pólio ou se foi outro diagnóstico. Mas fato é que ele acreditava ter tido pólio. E isso bastou para que mobilizasse uma campanha intensa em busca de tratamentos e, melhor ainda, formas de prevenção da doença. Foi nesse contexto que surgiu a famosa campanha March of Dimes, ou Marcha dos Centavos. O nome era uma brincadeira, um trocadilho, com um programa jornalístico que passava nos cinemas, veja você, chamado The March of Dimes, que foi uma espécie de telejornal exibido nos cinemas, olha só, de 1931 a 1950. De qualquer forma, as epidemias de poliomielite dos anos 1950 deixavam os pais apavorados, claro. Uma criança saudável podia, de repente, ficar paralisada pelo resto da vida, ou, pior ainda, podia morrer de repente. Você deve imaginar aí que a pressão pela criação de uma vacina era colossal. O problema é que várias tentativas anteriores tinham dado errado, algumas de forma trágica, com crianças adoecendo após receber vacinas aí mal preparadas. Então, quando chegamos nos anos 1950, dois pesquisadores principais estavam na dianteira e precisavam desenvolver uma vacina ao mesmo tempo segura e eficaz. E é exatamente aí que a treta de hoje acontece. Então, que comece a disputa de calção vermelho, vindo diretamente de Nova York. O mestre supremo do vírus inativado, o homem que quer eliminar qualquer possibilidade de a vacina causar doença. Ele mesmo, o grande inativador, Jonas Salk, de calção azul, vindo da cidade de Bialystok. Então parte do Império Russo e atuando nos Estados Unidos, o campeão absoluto da imunidade intestinal, o provocador viral, o inimigo jurado do vírus replicador. Ele, o atenuador, Albert Sabin. Então vamos ao que interessa. Você já pegou o espírito da coisa. O Salk e o Sabin tinham visões completamente diferentes sobre como a vacina deveria ser feita. O Salk defendia que a poliomielite era tão devastadora que qualquer risco, mesmo que mínimo, de uma criança pegar a doença pela própria vacina era simplesmente inaceitável. Por isso, ele apostou numa vacina feita com vírus inativado. Na linguagem do dia a dia, seria uma vacina feita com vírus morto. Morto entre aspas, porque existe uma discussão enorme aí sobre se vírus podem ou não ser considerados seres vivos. Mas esse assunto aí para outra hora e para outras tretas. Já o Sabin achava que um vírus atenuado é uma opção melhor. Porque o vírus da polio, que é, como todo mundo conhece a doença, é transmitido por via fecal oral, ou seja, uma pessoa que tem o vírus excreta pelas fezes e aí outra pessoa ingere material contaminado e é infectado pelo vírus, claro. Na lógica do Sabin, um vírus atenuado que provocasse a tão desejada imunidade
seria transmitido de pessoa para pessoa, potencializando aí o número de indivíduos que se tornariam imunes dentro de uma população. Lá na década de 1950, a vacina do Salk ia sair na frente por vários motivos. Primeiro, sua segurança foi comprovada por testes aí em cerca de 1,8 milhões de pessoas. Segundo, ela se mostrou altamente eficaz em provocar imunidade. Terceiro, ela era produzível em larga escala. E por último, mas não menos importante, ela já estava disponível em 1955. O Sabin também tinha um grande problema. Era preciso demonstrar, de forma científica clara, que o vírus atenuado não ia voltar a ficar virulento. E isso só foi possível depois, lá na década de 1960. Então, a criação da vacina do Jonas Salk foi anunciada com um grande estardalhaço em 1955. Uma verdadeira campanha midiática foi desencadeada lá nos Estados Unidos da América, com muitas celebridades, a exemplo do cantor Elvis Presley, recebendo a vacina em público e tal, e sendo filmado. Então, o Salk venceu aí esse primeiro round do combate. Só que em ciência, tudo é sempre mais complicado do que se prevê. Teve um caso terrível que ficou famoso, no qual uma empresa chamada Cutler produziu alguns lotes de vacina que, teoricamente, estavam inativados, mas só teoricamente. Aí várias crianças que receberam vacinas desse lote específico contraíram a tão terrível aí poliomielite. Foi horrível e foi um golpe duro aí pro Jonas Salk. Enquanto isso, o Sabin estava lá testando a vacina de vírus atenuado, sabe onde? Lá na Rússia, você não ouviu errado. Em plena Guerra Fria, o Sabin atravessou a cortina de ferro, metaforicamente falando, claro, né? E testou sua vacina em milhões de crianças aí na então União Soviética. É curioso porque a administração dessa vacina era muito mais simples do que da vacina de vírus inativado. Ela era administrada, olha só, veja você, vai te lembrar de alguma coisa, por meio de uma simples gotinha. A vacina do Salk, por outro lado, precisava ser injetada. Em países pobres e com incidência elevada de poliomielite, a vacina do Sabin era a escolha perfeita. Ela era mais simples, mais eficiente, mais barata e com um grau de segurança aceitável na ocasião. Esse foi outro duro golpe na vacina do Salk. Na própria década de 1960, os Estados Unidos adotaram a vacina do Sabin como a vacina oficial. Aí você pode estar pensando, né, meu caro ouvinte, então o Sabin venceu essa disputa, né? Na verdade, não, a coisa é mais complicada. Porque um fenômeno interessante aconteceu. O mundo derrotou a poliomielite. Mas calma aí, derrotou mais ou menos, né? O que aconteceu foi que nos países onde a imunização foi levada realmente a sério, o chamado vírus selvagem, que é aquele que ocorre naturalmente, é transmitido de pessoa a pessoa, praticamente deixou de existir. Nessas populações aí aconteceu um fenômeno, que é bom frisar até, né, porque ele é muito raro. O vírus atenuado pode realmente voltar a provocar a polio. É a chamada VAP, VAPP, que é a poliomielite paralítica associada à vacina. Como a gente já viu, esse é um fenômeno raro, que só acontece em populações nas quais a paralisia infantil natural, causada pelo chamado vírus selvagem, praticamente não acontece mais. Nesses casos, a medida mais inteligente é voltar a imunizar contra a poliomielite com o vírus inativado, porque o risco de provocar a doença é zero, já que o vírus está morto, né, entre aspas. No caso do Brasil, por exemplo, nós vivemos uma situação bem curiosa, porque a vacina principal hoje, utilizada nas primeiras doses do calendário vacinal, é a vacina por vírus inativado. Então, no final das contas, essa treta científica aí terminou igual lá no filme Rock, o Lutador, se é que você lembra desse filme. Mas não houve um vencedor absoluto. Por um lado, o Salk brilhou por ser pioneiro, quando o mundo realmente precisava de uma vacina.
Já o Sabin foi genial ao ajudar a eliminar aí a circulação do vírus. Uma coisa que é bem clara, e isso não é uma questão de treta, é a seguinte: a vacinação é responsável pelo fato de que você, se tiver aí menos de 30 anos e tal, você nunca viu ou ouviu falar de um caso de paralisia infantil. E essa é uma vitória tanto do Salk quanto do Sabin e mais uma porção de pesquisadores e principalmente aí da humanidade. Isso é bem legal. Assim, caros ouvintes, chegamos ao final de mais um episódio da série Medtritas. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, compartilhe com um amigo. Se você quiser saber mais, eu deixei as referências lá na descrição do episódio. Eu sugiro especialmente o livro Polio, An American Story, do Oshinsky, que é um livro muito, muito interessante, bem legal. Então é isso. Até o próximo episódio.